Vamos conversar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse tema de imensa importância em praticamente 100% dos editais de concursos públicos e 100% dos cargos. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, o que precisa ser dito, o que precisa sempre ser estudado, independentemente da doutrina que você adotar, dos cursos que você fizer, são 3 pontos. Primeiro deles, o histórico. Como é que se deu esse histórico até se chegar à consecução do documento, à confecção desse documento, dessa resolução. Segundo ponto, enfrentamento da natureza jurídica, como é questionada essa natureza jurídica, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem ou não a força cogente, tem ou não uma força obrigatória. E o terceiro ponto, claro, por óbvio, os dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu preâmbulo e os seus 30 artigos. Então, a partir de agora, é isso que nós vamos enfrentar aqui na nossa aula. Joga na tela para a gente ter uma noção, daquilo que eu acabei de dizer. Põe para mim na tela, por favor. Primeiro, histórico. Segundo, a natureza jurídica. Terceiro, os dispositivos. Histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que esse histórico se delineia para nós? Vem para mim. Pós-1945, com o advento da Organização das Nações Unidas, com a Carta da ONU ou Carta de São Francisco, as pessoas, os delegados para aquela função, pensaram naquele momento na confecção de um documento que tivesse um caráter juridicamente vinculante, um documento que trouxesse o maior número de regras possível, destinado ao maior número de nações possíveis. A ideia da DUDH, gente, era fazer com que houvesse um texto padrão a ser seguido por todos os estados, por todas as nações, ou ao menos pela maioria deles, de regras que parecessem razoáveis às mais diferentes culturas, de regras, portanto, universais. Essa era a ideia em 1945, 1946, quando foi criado um grupo ali para trabalhar essas questões. Quando, em 1948, isso é proposto pela Assembleia Geral da ONU, um dos órgãos da ONU, emite-se uma resolução. A Resolução 217-A3, de 10 de dezembro de 1948. Desse histórico decorre uma grande discussão. Qual é a sua natureza jurídica? Quais aspectos devem ser enfrentados? Como é que a gente afirma, se isso for possível, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem força obrigatória ou não tem força obrigatória? Joga na tela para a gente trabalhar esse esquema dos aspectos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da sua natureza jurídica, do seu aspecto formal, do seu aspecto material e das correntes existentes dentro desse aspecto material. Como eu disse a vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há qualquer dúvida, pode anotar, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Resolução 217-A3, de 10 de dezembro de 1948, tá? Mas essa é a sua forma, vem para mim. Não há dúvidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado, porque ela não perpassa pelas fases ou etapas de formação dos tratados. Ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, discutida, pensada, formada, finalizada, conforme os ditames, conforme as práticas, o procedimento da Assembleia Geral. Elisa, mas em relação àquela pergunta, ela tem força obrigatória, ela obriga, ela vincula juridicamente os estados? Quero trazer a vocês a reflexão. Nós vamos trabalhar isso para efeitos de prova, porque as provas estão cada vez mais plurais, trazendo questões cada vez mais complexas, e aí você vai ter condição de responder de acordo com o direcionamento do seu examinador. Em relação ao aspecto formal, dissemos, não há dúvida, é uma resolução. Forma. E a matéria? E o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é que ele se mostra, como é que ele se perfaz?
Primeiro ponto, nós temos que enfrentar uma corrente tradicional. No segundo, uma corrente um pouco mais moderna. Não anota nada não, que depois a gente vai para o quadro e faz esse esquema colorido direitinho, ponto a ponto para vocês. Vamos pensar primeiro. Para a corrente tradicional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem força obrigatória. Ela não é juridicamente vinculante, ela não vincula os estados. E quais os argumentos dessa corrente tradicional nesse sentido? Para dizer, olha, a DUDH não tem força vinculante, os estados cumprem se assim quiserem. Primeiro argumento, diz a corrente tradicional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução. E as resoluções da Assembleia Geral da ONU têm o caráter de recomendação. É a mesma coisa, vai um amigo à sua casa, claro, né, gente, de forma ali no nosso dia a dia, só pra gente entender o paralelo. Um amigo, olha, você olha pro céu, varanda, vai começar a chover, o céu tá meio escuro. Fulano, leva o guarda-chuva. Não, deixa pra lá. Bom, se fulano não levar o guarda-chuva e se ele se molhar, você recomendou, né? Você vai fazer o possível e o fulano vai atender a isso se ele quiser. A recomendação, ela tem esse caráter. A recomendação tem um caráter, a resolução tem esse caráter de recomendação. A resolução tem esse caráter de trazer aos estados não uma regra impositiva, diz essa corrente tradicional, mas uma proposição, um norte, uma linha de pensamento. Diz a corrente tradicional, além disso, além de invocar o aspecto formal da Declaração Universal dos Direitos Humanos para justificar a não obrigatoriedade desse documento. Diz a corrente tradicional, olha, além disso, nós não temos nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos sanções, mecanismos de fiscalização, mecanismos de monitoramento, são apenas proposições. Então seria mais uma prova de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem um caráter obrigatório, não se presta a isso, mas apenas a recomendar. Uma curiosidade, para essa corrente, apenas com os pactos internacionais de direitos civis e políticos, o PIDCP, e de direitos econômicos, sociais e culturais, o PIDESC, os decretos 592 de 92 e 591 de 92, respectivamente, é que viria essa força obrigatória, essa força vinculante. É ali que estariam comitês, mecanismos de fiscalização, possibilidades de cobrar dos estados o não cumprimento dos preceitos internacionais. E por que vieram esses pactos? Vamos descer um pouquinho, porque isso também é uma questão incidental, costuma aparecer em prova. O contexto, lá em 1966, quase aí 20 anos depois, após, 20 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o contexto era de Guerra Fria. Então tínhamos os dois grandes blocos, atenção, tema super atual, dois grandes blocos, o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética. E era interessante naquela Guerra Fria que as tensões fossem controladas. Portanto, um documento se presta a tutelar, a proteger, a verificar questões mais afetas ao bloco capitalista, quais sejam direitos civis e políticos, e outro documento fazendo o mesmo ao bloco socialista, direitos econômicos, sociais e culturais. É esse o pano de fundo, é essa a história em relação ao advento desses pactos, tá? Então, para a corrente tradicional, duas razões. Primeiro, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, as resoluções têm um caráter de recomendação. Segundo, não há mecanismos de fiscalização ou monitoramento no seu texto. Mas aí vem a corrente moderna e fala o seguinte, não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem força cogente, sim, tem força obrigatória, sim, e sabem por quê? Primeiro, traz o direito mais importante, traz as proposições que traduzem o direito mais importante em matéria internacional. O chamado ius cogens, se escreve jus cogens, o ius cogens, aquele direito mais importante, aquelas normas de observância mínima perante a comunidade internacional. Segundo argumento, e esse bastante técnico, ele é trazido principalmente pela professora Flávia Piovesan. Ela diz o seguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a interpretação autorizada da Carta da ONU. E sabemos que na Carta da ONU, no seu artigo 103, o que nós temos? Nós temos que, em caso de divergência entre determinado documento na seara internacional e os princípios propostos pela Carta da ONU, pela Carta de São Francisco, esses princípios devem sempre prevalecer.
paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Então, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a chamada interpretação autorizada da Carta da ONU, ou seja, interpreta esses princípios trazidos pela Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também deve ser cogente. A Carta da ONU, gente, é o documento juridicamente vinculante em matéria de direitos humanos mais cogente, por assim dizer, né, de forma menos técnica, mas só para a gente entender. Por quê? Porque o artigo 103 traz que, em caso de divergência, sempre devemos nos balizar pelos princípios da Carta da ONU. A DUDH seria a interpretação desses 4 princípios: paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Por que eu peço para você não anotar? Porque esse primeiro momento é um debate para que você consiga começar a entender as questões. Isso vai se solidificar quando nós formos ler o preâmbulo da DUDH. Mas agora sim, vamos colocar esses pontos no caderno para sistematizar o seu raciocínio. Põe na tela, vamos começar. Quanto ao aspecto material, portanto, a grande pergunta é: a DUDH tem força obrigatória? Diz a corrente tradicional. Não. Diz a corrente moderna. Sim. Por que a corrente tradicional diz que não, pessoal? Primeiro ponto. A DUDH é uma resolução que tem caráter de recomendação, não cogente, não obrigatória. Segundo argumento, ausência de mecanismos de fiscalização de monitoramento. E o que nos diz a corrente moderna? Não, tem sim. E tem sim, sabe por quê? Primeiro, traduz o chamado ius cogens, essas normas de observância obrigatória, o direito mais cogente na seara internacional. Segundo, a DUDH é a interpretação autorizada da Carta da ONU. E sabemos que o artigo 103 nos diz que, em caso de divergência interpretativa, sempre os princípios da ONU devem ser maximizados, devem ser observados. Antes de olharmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos ali ao artigo 103 do Decreto 19.841, a Carta da ONU, de 45. 103. No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. Agora sim, agora nós temos condição de avaliarmos o documento. Quando a gente chega lá na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, você digite aí no seu mecanismo de busca, né? Eu estou aqui no site da Unicef. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, a Resolução 217A3, em 10 de dezembro de 48. O preâmbulo, pessoal, é tão importante quanto os seus artigos, porque não é uma, não são duas, não são 10, nem 100 questões de prova que trazem proposições do preâmbulo, não. São muitas, são infindáveis. Então, vamos juntos.
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Olha aqui, ó, direitos iguais e inalienáveis, a inalienabilidade dos direitos humanos, a dignidade humana, o preceito da igualdade. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta inspiração do ser humano comum. Aqui isso se refere, pessoal, claro, ao período do nazismo. Afinal, a DUDH vem em 1948, com fulcro aí nos ditames da Carta da ONU, que é de 45, logo depois da Segunda Guerra. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, aqui um recorte, olha só. O próprio preâmbulo fala da necessidade da proteção dos direitos humanos pelo império da lei. A mim, demonstra claramente a intenção de que o texto da DUDH seja cogente, seja obrigatório, certo? Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta, que carta, pessoal? A Carta da ONU, né? Sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, a Assembleia proclama presente DUDH como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então vem para mim, vocês percebem como o próprio preâmbulo da DUDH nos traz essa necessidade normativa, nos traz a necessidade do estabelecimento de regras mínimas a serem propostas a todos os povos, a todas as nações, para que o mundo pudesse viver em harmonia e para que fosse evitado um novo conflito de proporções mundiais. É essa a grande lógica da DUDH. A partir de agora, nós vamos analisar artigo por artigo. Eu gosto sempre de fazer esse recorte nas aulas de Declaração Universal de Direitos Humanos, porque a incidência do tema nos concursos públicos é muito grande. E com o nosso dever de casa, com o nosso mapa de questões, eu consigo verificar quais são as pegadinhas mais recorrentes, o que o examinador costuma fazer com esse texto, e a boa notícia é que o examinador sempre acaba recorrendo aos mesmos artigos. Então você nunca mais erra uma questão de DUDH com histórico, natureza jurídica e análise dos dispositivos. Joga na tela, vamos começar o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Para mim, o artigo 1º, ele é um dos mais cobrados, ele é muito simples e, ao mesmo tempo, ele traz uma densidade ideológica muito forte. Primeiro porque ele começa dizendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Consagração dos direitos de liberdade, direitos de primeira geração, aqueles direitos que vêm após o Estado absolutista, com o atingimento do Estado liberal, em que o indivíduo quer o exercício das liberdades negativas, do não fazer estatal, da não atuação pelo Estado, buscando a igualdade perante a lei e a igualdade formal. Direitos civis e políticos, basicamente. E também a igualdade, seres humanos livres e iguais. Direitos de igualdade de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais que exercem liberdades positivas
É o indivíduo chamando o Estado de volta agora não como opressor, mas como provedor, como auxiliar das suas necessidades. Essa igualdade agora, gente, é uma igualdade substancial, material, na realidade, de verdade. Complementando, diz que os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o chamado espírito de fraternidade, aquele espírito que inaugura a terceira geração de direitos junto com a solidariedade, o espírito que inaugura a nova ordem mundial após 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Então, é correto dizer que direitos de primeira, segunda e terceira gerações são consagrados, são trazidos, que os ideais da primeira, segunda e terceira gerações são consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito embora, e nós veremos isso juntos, quando nós olhamos o documento na sua completude, até o artigo 22, 21, na verdade, a gente percebe mais direitos civis e políticos, e a partir do artigo 22, direitos econômicos, sociais e culturais. Mas nós não podemos deixar de dizer que a terceira geração de direitos, pautada pela fraternidade, está presente aqui. Claro que está. O espírito de fraternidade está consagrado textualmente no final do artigo 1º. Tudo bem? Joga na tela artigo 2º, que nos traz uma característica de imensa importância. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Qual é essa característica, pessoal? A característica da universalidade. Olha o item 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Para mim, universalidade dos direitos humanos, revisando 2 pontos. Os direitos humanos são universais porque, primeiro, porque são oponíveis a todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições, raça, etnia, sexo, procedência nacional, gênero, nada disso importa, porque eles são oponíveis a todos. Segundo, a possibilidade do seu titular, em caso de insatisfação no direito interno, pleitear perante instâncias internacionais a satisfação desse direito. Então, universalidade plenamente consagrada, principalmente em relação ao seu primeiro viés, no artigo 2º. Artigo 3º, joga na tela. Vem o nosso artigo 5º da Constituição e pega a carona que faz o dever de casa baseado no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O que o artigo 5º da Constituição faz no nosso VLISP? Traz vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, não confundam para efeitos de prova. Se trouxer segundo disposições, segundo texto da DUDH, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso está correto. Mas se trouxer os preceitos do caput do artigo 5º da Constituição, não. Outro ponto de imensa importância em concurso público, análise dos artigos 4º e 5º da DUDH. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Volta para mim. Nós sabemos que uma das características mais relevantes, mais importantes em matéria de direitos humanos, e por isso mesmo mais cobradas em prova, é a limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos. Significa dizer que os direitos humanos, em regra, não são absolutos. Eles são limitáveis, eles são relativos. Um direito ou grupo de direitos cede em relação aos demais. Existe um sopesamento no caso concreto, embora não haja hierarquia entre esses direitos, tudo bem? Ocorre que a doutrina elenca 2 direitos que seriam, sim, absolutos. São justamente os direitos consagrados no artigo 4º e no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vedação à escravidão do artigo 4º e a vedação à tortura do artigo 5º. Então, dizer que a vedação à escravidão e a vedação à tortura representam exceções à limitabilidade ou relatividade aos direitos humanos está perfeito, está correto, questão recorrente nas melhores provas. Joga na tela artigo 6º.
O artigo 6º nos diz que todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Parece óbvio para nós hoje, mas em 1948, poucas décadas após o fim da escravidão, e esse fim da escravidão, infelizmente, muito entre aspas, né, o fim formal da escravidão, por assim dizer, nós temos a necessidade de colocar isso em um texto escrito. Artigo 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, no artigo 7º, a igualdade, a igualdade consagrada, ao menos a igualdade formal, igual proteção da lei. E no artigo 8º, nós temos a clássica tradução dos remédios constitucionais da nossa Constituição, por exemplo. Artigo 9º, você vai fazer um asterisco imenso, porque ele é, sem sombra de dúvidas, um dos mais recorrentes nas provas. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Eles, o que tem de complexo nisso? Nada, vem para mim. O que tem de complexo é uma pegadinha que o examinador faz e recorta o arbitrariamente. Você cansado lá na questão 27 da sua prova, tá lendo e encontra a seguinte afirmativa: ninguém será, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será preso, detido ou exilado. Você fala, realmente, eu assisti a aula da Elise, é isso mesmo, certo? Errou. Porque no cansaço, ao não fazer a prova com a ponta dos dedos, com a leitura bem minuciosa, acaba se suprimindo um termo que muda completamente o sentido, tá? Então tomem cuidado. Ninguém será preso, detido ou exilado está errado. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado está correto, segundo a DUDH. Na tela, artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, olha a presunção de inocência ou não culpabilidade, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então, anterioridade da lei penal, princípio da legalidade, todos consagrados no artigo 11. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Artigo 5º da Constituição bebe na fonte aqui no artigo 12, né, gente? Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então, aqui a proteção clara, cristalina a determinados direitos, a privacidade, sigilo da correspondência, honra, tudo isso consagrado no artigo 12 lá desde 1948. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Para mim, você vai passar um marca-texto imenso aqui no artigo 13, porque olha a pegadinha de prova que é proposta. 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Eu, Elisa, sou servidora pública no estado de Minas Gerais, então tenho o meu vínculo aqui ao estado de Minas Gerais. Mas se eu fosse uma trabalhadora da iniciativa privada, eu moro em Minas Gerais, amanhã eu falo, eu quero morar no Acre, cansei de Minas, quero ir para o Rio Grande do Sul, para Paraíba, para Tocantins. Algo me impediria? Nada me impediria, porque há uma liberdade de circulação e de residência dentro das fronteiras de cada estado. O mesmo não se aplica se amanhã eu disser, acho que amanhã eu vou me mudar para Miami, quero ir para lá. Os estados têm regras de soberania. Então há uma série de situações, uma série de requisitos que eu devo prevalecer, uma série de procedimentos para que eu possa estabelecer a minha residência fora das fronteiras do estado.
Ou mesmo uma visita, eu quero viajar para a Argentina. Esqueçam as regras da pandemia Covid-19, tá? A gente sabe que ainda existem algumas restrições. Em situações de aparente normalidade, o que acontece? Como o Brasil faz parte do Mercosul, as regras para ingresso na Argentina, por exemplo, são muito menos dificultosas do que as regras para ingresso nos Estados Unidos. Então, com passaporte, com todas as regras, com o visto válido por tanto tempo, com tudo certinho, eu posso ir para os Estados Unidos. Agora, se eu quiser ir à Argentina, basta que eu apresente um documento de identidade emitido nos últimos 10 anos, eu não preciso sequer de um passaporte. Isso porque, repetindo, respeito às regras de soberania. O artigo 13, ele fala sobre a liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Vem a prova e troca por fora, ou independentemente das fronteiras. Cuidado com isso. Joga na tela, olha o item 2. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Não é entrar em qualquer país, ok? É deixar. Então, repetindo, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. E 2, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. No artigo 14, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O que significa isso, gente? Esse é outro artigo que precisa ser destacado por vocês nos estudos. Vem para mim. Item 1. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Pergunto a vocês. Um delegado de polícia, uma delegada de polícia, na investigação de um homicídio, entende que fulano de tal é o provável autor, presente os pressupostos, requisitos da prisão preventiva, representa, portanto, ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário, decisão favorável, expede-se, portanto, um mandado de prisão contra fulano de tal. Pergunto, existe aqui, nesse momento, o início de uma perseguição pelo Estado? Existe. Essa perseguição é uma perseguição legítima? É legítima. Então, poderia fulano de tal invocar essa perseguição para procurar e gozar asilo em outros países? Evidente que não. Evidente que não. O que acontece nesse momento aqui, o que acontece é uma perseguição legítima por parte do Estado. E o que a DUDH nos diz é que essa procura, essa busca por asilo em outros países, ela só deve acontecer, ela só se legitima se essa perseguição for ilegítima, tudo bem? Então não confundam, porque senão seria muito simples. Não é verdade? Então, que o artigo 14 traz cuidado com esses trocadilhos nas palavras, cuidado com exemplos colocados em prova. É importante que você materialize o que a sua assertiva traz na sua prova. Tenta trazer isso para um caso concreto e verifica, não, faz sentido. Tá? É essa a ideia. Então, no artigo 14, esse direito de procurar e gozar asilo em outros países, ele só subsiste se a perseguição por parte do Estado for uma perseguição ilegítima. Artigo 15, joga na tela, e no nosso artigo 15 também tem pegadinha. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Por que tem pegadinha? Eu disse a vocês, sempre que aparecer o arbitrariamente, muita atenção. Se aparece na sua prova que ninguém será privado de sua nacionalidade, está errado. A gente tem questões relativas a essa privação de nacionalidade. A questão é que isso não pode se dar de maneira arbitrária. Então, cuidado com o artigo 15. Artigo 16, direito ao matrimônio, direito ao casamento e também direito à família. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Olha que importante. Homens e mulheres tendo iguais direitos segundo a DUDH. Lembrando que isso não é consagrado de uma maneira que homens e mulheres tenham que se interrelacionar, tá? Então, atenção. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Artigo 17, muito recorrente em prova também, outro asterisco nele. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. E 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Duas pegadinhas importantes. Primeira que já apareceu em prova. Todo ser humano tem direito à propriedade, vírgula, desde que em sociedade com outros ou, vírgula, desde que sozinho. Cuidado, não. As pessoas têm o direito à propriedade sozinhas ou em sociedade. E 2, mais uma vez, a supressão de arbitrariamente da assertiva. Ninguém será privado de sua propriedade, de forma alguma. Inclusive, no direito brasileiro, nós temos essas possibilidades no direito administrativo, no direito civil, tudo bem? Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, atenção, em público ou em particular. Questões de prova não raras vezes colocam pelo ensino, pela prática, pelo culto, vírgula, desde que em particular ou desde que em público. Não. Essa liberdade de pensamento, consciência e religião pode se dar em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Pegadinha de prova, vocês já podem imaginar, estão pegando jeito. Independentemente de fronteiras. A prova fala sobre a liberdade de opinião e expressão, vem com o texto todo correto, aí o aluno que é mais afobado, na hora de olhar ali, o candidato acaba errando. A gente não vai permitir que isso aconteça. Então a prova faz todo o texto do artigo 19 e no final, ideias por quaisquer meios, vírgula, desde que em respeito às fronteiras de cada estado, ou desde que é distrito às fronteiras do estado. Cuidado, imaginem, hoje no mundo global, pluralizado que nós temos, no mundo em que o acesso à internet é uma regra, né, para a gente poder trabalhar um mundo mais moderno, não seria possível que isso fosse viável, que fosse considerável essa restrição das fronteiras. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aqui a pegadinha é a seguinte, pessoal. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, vírgula, inclusive militares, pacífica ou militares, pacífica ou paramilitares. Cuidado, não. A liberdade de reunião e associação devem ser pacíficas. E 2, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21, com os direitos políticos. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Vem para mim? Então, qualquer prova que traga que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não consagra direitos políticos está com uma assertiva equivocada. Até o artigo 21, portanto, percebemos a consagração basicamente de direitos civis e políticos, direitos ligados às liberdades individuais, à primeira geração. Lembrando do espírito de fraternidade, a terceira geração consagrada lá no artigo 1º. A partir do artigo 22, é taxativa, é clara a inserção de direitos econômicos, sociais e culturais. Querem ver? Joga na tela artigo 22. No artigo 22, nós temos que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Vem para mim. Artigos 23, 24 e 25, muita atenção, falam sobre o direito ao trabalho. E alguns pontos nós percebemos, olhando as provas anteriores, que são muito importantes sobre o direito ao trabalho. Primeiro deles, a necessidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos trazer ao trabalhador uma proteção contra o desemprego.
Isso é falado em mais de uma oportunidade nesses 3 artigos. No mesmo sentido, a necessidade dos frutos dos trabalhos desempenhados pelo trabalhador serem suficientes, serem extensíveis à sua família, serem extensíveis ao seu seio social. Isso também mais de uma oportunidade é colocado nos artigos 23, 24 e 25. Vamos juntos. Artigo 23, item 1, já foi lido por nós, põe na tela. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Essa questão é muito recorrente em prova. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, olha só, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Pegadinha do artigo 24. O examinador faz uma loucura como essa, ó, coloca: todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação não razoável ou sem limitação das horas de trabalho, e a férias não remuneradas periódicas ou e a férias remuneradas não periódicas. Então, cuidado, leiam com a ponta dos dedos e, mais uma vez, verifiquem se faz sentido. Artigo 25, para fechar o direito ao trabalho. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego. Olha só, novamente, essa segurança em caso de desemprego importante. Ela já tinha sido chamada aqui, ó, no artigo 23, proteção contra o desemprego, tudo bem? Então, voltando ao artigo 25, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Para mim, vejam que interessante, lá no artigo 16, nós verificamos a proteção à família e a proteção ao casamento ou matrimônio. E aqui no artigo 25, nós temos a proteção à maternidade e à infância. Questão de prova. Matrimônio, família, maternidade e infância são protegidos textualmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção à família, à maternidade, ao matrimônio e também à infância. Correto. Artigo 26 vai falar sobre direitos, joga na tela, que também tem uma incidência importante em prova. É o direito à instrução. O direito à instrução deve ser gratuito, ele é de todo ser humano, e ele deve ser gratuito, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. E no seu caderno você já coloca: instrução elementar deve ser obrigatória e gratuita. Instrução técnico profissional deve ser acessível a todos, assim como a instrução superior. E a instrução superior deve ser baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Pergunto, é exclusividade dos pais? Não, é prioridade a esse tipo de instrução, tá? Prioridade no direito de escolha e não exclusividade. Muita atenção. O que motiva, por exemplo, decisões dos tribunais sobre homeschooling, né? Decisões que foram recentemente tratadas pelo Judiciário brasileiro. Artigo 27, pergunto a vocês: a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra direitos autorais? A resposta é positiva. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. O artigo 28 consagra muito histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo o histórico da ONU e da sua criação. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. No mesmo sentido, o artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Vem para mim, a lógica do artigo 29 é certa. Todos nós, no âmbito privado, só esbarramos em negativas aos nossos atos previstas pela lei. Agora, essa liberdade que nos é conferida, ela não pode ser exercida de forma contrária aos princípios das Nações Unidas. Mais uma vez, paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Para fechar na tela, artigo 30. No artigo 30, nós temos que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Joga para mim. Com isso, nós finalizamos a análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos e acredito verdadeiramente que qualquer questão de prova que for colocada a vocês será facilmente resolvida, com os preceitos relacionados ao histórico, com os preceitos relacionados à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao teor integral do texto da DUDH, o seu preâmbulo e os seus 30 artigos.